Olá, estamos aqui para mais um Café e Conversa La Santa. E hoje comigo, Camila Brites Caetano. Tudo bem, Camila? Tudo bem. A Camila que é assessora do Ministério Público, né, Camila? Mas nós estamos aqui para falar de um outro assunto hoje, que é a literatura. E eu queria começar te perguntando já de cara, assim, Camila, o que um livro tem que fascina tanto uma pessoa, que apaixona tanto uma pessoa? Então, um livro tem a possibilidade de tu entrar numa outra realidade, né? Porque a nossa realidade é muito limitada. Então, o que a ficção permite é se entrar em outros mundos, vivenciar a experiência de outras vidas, no sentido de alteridade mesmo, né? De se colocar no lugar do outro e vivenciar outras experiências. Fora a possibilidade de entretenimento, né? Lógico, de livros que possam te fazer sorrir, livros que possam emocionar. E esse hábito da leitura, tu acha que vem muito do incentivo dos pais, da escola, desde o início, ou é uma característica da pessoa? A pessoa já nasce assim com aquele instinto, com aquela vontade de, como tu falaste, conhecer outros mundos, outras vidas, ter outras vivências? Então, a possibilidade do incentivo à leitura é lógico que vem da família, né? Vem da escola, mas no meu caso, por exemplo, vem de um desejo pessoal mesmo de buscar outras histórias. E a leitura ela pode ser incentivada em vários ambientes, né? Não só na escola ou na família. Na própria comunidade, né? Você pode estar fazendo projetos de incentivo à leitura, enfim. E como alcançar hoje essa geração nova? Como fascinar essas pessoas, né? Como essas pessoas se comportam com relação ao hábito da leitura hoje, na tua opinião? Então, não só no âmbito da leitura, né? Mas em vários âmbitos da vida, acho que o principal problema hoje é o foco. Né? A falta ou o excesso de focos. Então a internet ela realmente deixa a pessoa muito dispersiva, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e o interesse por muita informação. Então eu acredito que o principal ponto para incentivar a criança, o jovem ou até mesmo o adulto, seja tu começar e pegar um livro do teu interesse, de algo que seja do teu interesse, algo que tu pratique, de repente um esporte, por exemplo. Se tu gosta de correr, tenta pegar uma literatura sobre corrida, relacionada. Se tu tem uma criança que joga futebol, pega uma biografia, de repente, do Pelé, do Ayrton Senna, ali no caso das corridas. Eu acho que trazer algo do seu interesse, assim. De repente, uma criança que goste de... Tem criança que gosta de passarinho. Vai lá e pega o livro A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, da Miriam Leitão. Tu pode pegar... No caso, O Pequeno Príncipe, que daí é um clássico, né? Sim. Tu pode começar por esse, tu pode pegar Haruki Murakami, que eu gosto de correr, do que eu falo quando eu falo de corrida. Não sei se eu posso colocar aqui. Pode Então, compartilhar. eu acredito que o interesse na leitura não é tu pegar aleatoriamente numa livraria e comprar A Luta pelo Direito, O Príncipe de Maquiavel, ou aquele Arte da Guerra, né? Sim. Então tem pessoas que chegam e compram aleatoriamente o livro e quando vê ele é um livro denso, ele tem uma narrativa complexa, a pessoa vai abandonar no primeiro capítulo. Abandonando, né? Uhum. Então eu acredito que o foco seja tu pegar algo que seja do teu interesse, para começar. Claro. Entende? E desde que seja, por exemplo, aqueles livros de dietas que tem, que o pessoal lê também. Autoajuda, que seja. O que importa é que tu leia, né? Sim. Que tu possa de repente, abrir a porta para a literatura através de um livro um pouco mais comercial, algum best-seller, mas que depois que vá criando um interesse por ler os clássicos, por exemplo. Sim. E delimitando, de repente, direcionando o teu foco, né, o que mais combina contigo, né? E falando um pouco sobre interesse, Camila, que tu estava falando, eu queria falar contigo sobre o incentivo. Tu tens um projeto, né? Tu tens um blog de resenhas tuas, né, inicialmente, que foi colocado e tu tá compartilhando com o pessoal. Como que tá esse teu projeto? Além do blog, tu tens também um projeto de um clube de leitura, sim, né? Conta pra gente como que funciona esse projeto. Eu criei o Companhia de Papel, foi num ímpeto que eu criei, na verdade, como um diário, um despretensioso diário de leituras, para que eu fizesse registros das minhas leituras. Porque sim, eu tenho um volume de leitura bastante grande, expressivo, e eu acreditava que com o passar dos anos iam se perdendo as memórias. E daí eu passei a registrar isso em forma de resenhas literárias. Até para ti mesmo, exato, retomar, né? Retomar essas resenhas. E assim, registro de impressões, assim, né?
alguma coisa sobre o próprio autor, sobre o enredo, né? E que sentimento aquilo me despertou naquele momento que eu li. E daí, a partir de... Foi em 2012, né? E daí eu sigo fazendo as resenhas, toda semana atualizando. E aí me surgiu o interesse de compartilhar com pessoas a leitura do livro Frankenstein. Foi um ponto marcante, assim, que foi um livro que me tocou bastante. E daí eu pensei, vou criar um clube de leitura. E daí, então, eu convidei alguns amigos, em torno de 10 pessoas, direcionei convites específicos mesmo. Sim. E aí, no início de 2013, nós passamos a nos reunir uma vez por mês, primeiro domingo do mês, né? Há uma proposta de um livro, tem votação, é algo que é para ser democrático, assim, claro. Por temas, por temáticas. E daí todos compram, todos pegam, de repente, emprestado o livro, faz a leitura e nós nos encontramos para conversar sobre essas impressões, né? O nosso grupo é formado por pessoas de várias áreas, né? Não tem ninguém da literatura, por sinal. Pela afinidade é o gosto. Exato. Pela leitura mesmo. Empresários, dentista, publicitários, turismólogo. Que pode gerar uma impressão numa pessoa diferente do que em outra pessoa, né? E é compartilhado entre vocês nesse clube. Sim. Então, essas impressões. Nós já lemos livros assim clássicos, mas também alguns contemporâneos, né? Eu cito, por exemplo, A Revolução dos Bichos, que a gente leu, foi bem divertido o encontro. O Chamado da Natureza, também. E O Velho e o Mar, do Hemingway, esse aqui. Mas um destaque do ano passado, de 2013, foi o Barba Ensopada de Sangue, do gaúcho Daniel Galera, que foi o nosso maior encontro, durou quase 4 horas. Para vocês verem o debate. E é uma história, assim, que posso fazer indicação dela. É uma história de um rapaz que o pai dele foi assassinado um tempo atrás, assassinado em Garopaba. Então a história passou de Garopaba e ele tem um problema que ele não identifica o rosto das pessoas. Então isso também é explorado, essa busca, e ele quer descobrir o motivo do assassinato do pai dele. Então ele vai para Garopaba. E esse livro ele não tem grandes acontecimentos, mas a própria jornada desse personagem desperta muitos sentimentos no leitor. Então, por isso que esse debate foi um dos mais extensos. Assim. Que bom, Camila. Muito obrigada pela tua presença aqui na cafeteria. Com certeza tu tens muito mais ainda que dividir com a gente. De repente a gente marca um outro encontro, um outro café, né, para conversar sobre tantos livros, tu passar outras indicações, contar pra gente como estão os teus projetos com leitura. Tá, muito obrigada. Obrigada, eu. Café e Conversa La Santa de hoje vai ficando por aqui, mas já te convido para a próxima semana, o mesmo encontro.